proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, desprezado coletor de impostos. Capítulo 11, versículos de 2 a 11. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11, na página 14 do Novo Testamento, da segunda parte da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondendo lhes disse: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. É bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o teu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Meus irmãos, essas são para nós palavras de vida, de subversão e de inclusão. Glória a vós, Senhor. Diácono Marcos Lopes. Convido primeiramente a curvar com a cabeça para nós orarmos, falarmos com Deus, pedir a Ele a graça que é essencial para que as palavras que eu falo hoje não sejam as minhas, mas as dele para o nosso coração. Pai de amor e de misericórdia, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos hoje de estar na tua presença. Pai querido, queremos te pedir que fale aos nossos corações, pois temos sede de ouvir tua voz. Temos sede de ser alimentados por tua palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que é Cristo. Vida em nós. Fala conosco, Senhor, e que eu não seja nada mais do que um simples canal do teu Filho. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estou muito feliz por mais uma vez nós estarmos reunidos juntos e pela oportunidade de pregar a palavra de hoje. Durante a semana, o diácono Isaac enviou para nós por e-mail uma mensagem da nossa bispa, foi da Darlene mesmo, né? E onde ela falava sobre esse texto, sobre o texto que nós lemos hoje, do Evangelho de João, da história de João. O Evangelho registrado por Mateus e que fala da humanidade de um homem, da fraqueza de um homem, da debilidade de um homem. Porque João, o Batista, tido por muitos de nós como um grande homem, pela mensagem ousada que ele tinha, pela ousadia de sair pelo deserto, pregando ousadamente contra os religiosos da época, a ponto do povo sair das cidades e encontrá-lo no meio do deserto, junto ao Rio Jordão, para ouvir sua mensagem,
e ser batizado em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou melhor, na verdade, naquele momento ele ainda não batizava dessa forma. Mas João era um homem que, nas linguagens de hoje, não tinha papas na língua. Um dos principais momentos que nós encontramos registrado nos evangelhos é quando João vai pregar contra os fariseus e ele aponta para aqueles homens e diz para eles: ó, raça de víboras, insignificantes, imprestáveis. Quem ensinou a vocês a fugir da ira de Deus? Quem é que diz que vocês são capazes de enganar ao Senhor, de fugir do que Ele tem preparado para vocês? Mas mais do que isso, ele pregava uma mensagem que anunciava a salvação. Porque ele anunciava alguém que havia de vir. E a mensagem que a Bispa Darlene nos mandou falava sobre expectativas. Porque o texto que nós lemos no Evangelho de Mateus fala sobre expectativas. João envia seus discípulos até Jesus para perguntar para ele: o Senhor é aquele que tinha que vir mesmo? Ou virá um outro depois do Senhor? Fala das dúvidas de um homem que, apesar de ter sido reconhecido como a voz que clama no deserto, ele teve dúvidas. E por um determinado momento ele chegou a questionar: será que realmente aquele meu primo que esteve comigo lá no meio do deserto, no Jordão, e olhem, prestem bem atenção do que foi aquele momento, que hoje nós fazemos uma reflexão a partir dos textos que temos. Ele falava das memórias dele. E ele: será que aquele meu primo, que a minha mãe contou que ele nasceu de Maria ainda sendo virgem, porque ela não tinha sido desposada, e que foi ter comigo lá no deserto, e que eu disse para ele que ele era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, que eu não era digno sequer de atar, de amarrar as sandálias dele, e que eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba, e que eu ouvi, juntamente com tantas outras pessoas, uma voz do céu dizendo que esse era o Filho amado de Deus, e que Deus se comprazia nele. Mas será que ele é realmente o Cristo que eu espero? Apesar de todas essas memórias, de se recordar de tudo isso, ele teve dúvidas. Ele questionou: será que esse é o Cristo que eu espero? E aí é que mora o problema. Porque João tinha uma concepção de quem devia ser Cristo. Uma concepção baseada em muitos textos que são utilizados nas igrejas hoje em dia para poder pintar um Deus, dar uma imagem, dar uma personalidade. E ele tinha essa expectativa baseado nesse Deus que tinha sido pintado, nesse Cristo que vinha não para propagar vida, mas para anunciar morte. Porque ele tinha um Cristo apocalíptico que vinha para castigar os maus, que vinha para destruir os opressores do seu povo. A mesma visão que muitos dos discípulos também tinham, que muitos dos homens daquela época e das mulheres daquela época também tinham. A visão de um Cristo que viria para acabar com o governo romano e instaurar um novo reino messiânico. Libertar o povo de toda a sua opressão, apagar aquela história triste que o povo de Israel trazia desde o Egito. Porque se a gente for olhar a história de Israel, a história do povo de Deus, é uma história de sofrimento desde o seu princípio. Ela é pintada dessa forma, ela é escrita e descrita dessa forma. Eles foram nômades, não tinham terra, não tinham casa, não tinham teto.
Aí um dia foram parar no Egito, sob uma promessa de prosperidade. Lá viraram escravos. Saíram de lá sob a promessa de uma terra que mana leite e mel. Quando caminharam 40 anos no meio do deserto, sofreram agruras incontáveis. Eles chegam numa terra que eles acham que seria a prometida terra que mana leite e mel. E daqui a pouco começam a vir exílios, mais escravidão, mais penúria, mais sofrimento. E então, sempre, nos momentos de tristeza, a promessa que existia era essa, como nós vimos em Isaías. Isaías 35, do verso 1, que diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. E João acreditava que ele viria para salvar. E ele tinha uma concepção de como teria que ser essa salvação. Teria que ser de uma forma grande. Ele não esperava um Cristo que andasse no meio do povo, no meio dos doentes, dos desalentados, e simplesmente dissesse: os pecados são perdoados. E simplesmente dissesse: levanta e anda. Que simplesmente cuspisse no chão, fizesse lodo e curasse um cego. Ele não esperava isso, ele esperava mais. Ele esperava o Cristo glorioso que João pintou lá no Apocalipse, vindo num cavalo branco com grande poder, que viesse vencendo e para vencer, com uma espada flamejante nas mãos. E de repente o Cristo que ele vê é um Cristo que fala para os humildes de igual para igual, que se coloca do mesmo tamanho do povo, que se coloca no lugar dos necessitados, que ouve uma mulher cirofenícia dizer: olha só, Senhor, estou sofrendo, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso de milagre. E ele dizer para ela: olha só, eu não posso tirar do meu povo para dar para você, você nem pertence ao meu povo. E ela diz: olha só, eu sei que eu não sou merecedora, eu sou indigna, mas eu me coloco como um cachorrinho. Eu me coloco como um pequeno cachorrinho que fica na beira da mesa dos seus patrões, dos seus donos, esperando cair uma mísera migalha que seja, para me alimentar dessa migalha. E esse homem, esse Messias, esse Cristo chega e diz: olha, eu nunca vi uma fé igual a dessa mulher. E aí esse homem, esse João, se questiona: será que esse é o mesmo Cristo que eu sempre ouvi falar, que foi citado por todos os profetas, que viria libertar esse povo com mão forte? Que mão forte é essa que só se mostra para os humildes, que não derruba o poder constituído? Eu quero ver o César sendo deposto. Eu quero ver o Sérgio Cabral caindo. Eu quero ver o impeachment do Eduardo Paes. E aí ele diz: não vai ser assim que eu vou fazer. Vocês vão ter que continuar pelas vielas. Vocês vão ter que continuar porque Cristo se revela nas ruas. E ele teve dúvidas, então ele pergunta, envia os seus discípulos
a perguntar: é o Senhor mesmo aquele Cristo que havia de vir? Ou vem um outro depois do Senhor? E ele vira para os discípulos de João e diz: vamos lá, voltem até ele e contem o que vocês estão vendo. Porque o que vocês estão vendo é o que está se cumprindo, o que o profeta Isaías falou. Porque todo mundo olha para a parte da vingança, mas não olha para o que ele diz mais adiante. A partir do versículo do versículo 5, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Olha que maravilha. O mundo, além de deixar de ser mudo, ainda vai ser afinado. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros do ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Sabe por que o imundo não vai passar por ele? Porque todos serão limpos. Todos. O bom e o mal. Dos 10 leprosos, só um lembrou de agradecer, mas os 10 foram curados. Ele não conseguia ver o Cristo que não pede em troca, o Cristo que não chama para si a glória, mas que se mostra no serviço ao próximo. O Cristo que nós devemos ser com as nossas vidas, o Cristo que nós devemos ver com as nossas ações. Porque o que Jesus falou e pediu que os discípulos de João contassem a ele foi isso: olha só, eu não estou nos discursos, vejam o que eu estou fazendo, contem pelas minhas ações, as minhas ações falam por mim. Será que tudo que eu estou fazendo não é a demonstração de que eu sou aquele que havia de vir, que vinha para salvar o humilde? Eu estou libertando esse povo, mas eu estou dando a verdadeira libertação. Porque a gente acha que a libertação vem quando você derruba o opressor, que a paz vem simplesmente tirando a guerra, que a alegria vem quando cessa toda a tristeza. A felicidade é um acúmulo de muitas coisas boas, sem nada de ruim em volta. E não é. O que Jesus estava demonstrando para aquele povo: eu dou a vocês verdadeira libertação. É ser livre, mesmo sob o chicote do opressor. Porque se eu não libertar vocês verdadeiramente, se eu não fizer vocês verdadeiramente livres, ainda que vocês não vejam, as correntes ainda estarão em seus pés. Se eu não ensinar a vocês o que é a verdadeira paz, a paz que excede a todo entendimento, a paz que se perpetua mesmo em meio à guerra, vocês não vão conseguir ser felizes. Felicidade não é a ausência de problemas. Felicidade, alegria, não é a ausência de tristezas, mas são as certezas que nós carregamos. Como disse Jeremias: ainda que a noite seja longa, a alegria vem pela manhã. É saber que por mais que você me oprima e você me diga: olha só, você vai carregar essa mesa nas costas, e quando chega no final da uma milha, eu viro para você e te digo, para te mostrar que você não duvida de nada,
Israel mais uma vez. Porque eu sou livre, eu escolho. Até mesmo que eu quero complicar, até mesmo ser é uma escolha minha. Eu tenho tanta paz no meu coração que o mundo pode cair ao meu lado. 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada de vantajoso. Eu estou acima disso. A minha felicidade independe de qualquer coisa coisas tão passageiras. Meus irmãos, não existe nada mais efêmero do que as alegrias da vida. Você já viu o que é você, às vezes você diz, hoje eu vou sair para espairecer muita coisa. Aí você vai para a mesa do bar e bebe. Volta para casa carregado. Você riu. Aí sabe o que acontece no dia seguinte? Os problemas continuam lá. E para piorar, você está agora com uma cirrose e uma dor de cabeça, porque a ressaca vai ser terrível. Então o que nos faz felizes não é a ausência de problemas, mas é a certeza que nós temos de que podemos vencer todos eles com sabedoria e confiança. O texto que nós lemos hoje fala de expectativas. Jesus não estava preocupado em atender e corresponder às expectativas de João, mas ele continuou trabalhando. Ele continuou fazendo o seu trabalho, ele continuou fazendo os milagres, ele continuou libertando aquele povo, ele continuou a sua mensagem de amor. Ele disse, eu não vou me preocupar, porque se eu for me preocupar em atender todas as expectativas que falem de mim, eu vou ter que parar de trabalhar para ficar atendendo as expectativas dos outros. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós paramos um bom trabalho da nossa vida. Em tudo. Porque expectativas nós temos, e muitas pessoas também têm sobre nós. Nós estamos no final de ano. Hoje é dia 15, metade de dezembro. Os próximos 15 dias nós vamos passar construindo expectativas para 2014. Nós vamos começar a projetar o que nós queremos para o nosso relacionamento, qual o relacionamento que queremos, e quem está solteiro já começa. No ano que vem eu não quero continuar com o caritó que eu fiquei nesse ano. Aí a gente começa a construir expectativas. No trabalho, ano que vem eu vou conseguir aquela promoção. Não adianta, do ano que vem não passa. Trocar o carro. E tantas coisas. A nossa vida é cheia de expectativas. André, quais são as expectativas para o seu mestrado no ano que vem? Quantos artigos você quer fazer para o ano que vem? Quantas expectativas nossos irmãos da Baixada já estão construindo, né? Fizeram uma reunião hoje construindo expectativas. Dandara, quantas expectativas você fez para a sua segunda graduação agora? Não? Quantos concursos você quer fazer no ano que vem? Ou quantos você quer ser chamado no ano que vem? Estamos construindo expectativas o tempo todo. Uma vez um irmão me disse que as nossas frustrações têm o tamanho das nossas expectativas. Nós só nos frustramos porque criamos expectativas. Jesus não se frustrou. Ele não tinha nenhuma expectativa, ele só quis trabalhar. Ele foi fazendo, ele foi construindo. Ele não tinha uma didática pronta, uma pedagogia pronta, ele foi fazendo. Surgia a necessidade, tem 5.000 para alimentar, e agora o que a gente vai fazer? O que a gente tem para dar para o povo? Eu achei aqui, perdido um menino aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Só isso. Aí vai ser vamos improvisar, vamos ver no que vai dar isso. E assim, nós nos preocupamos muito em atender expectativas. Nós nos colocamos sempre nesse sentido. Eu não posso frustrar a minha mãe. Eu não posso frustrar minha companheira ou meu companheiro. Eu não posso frustrar os meus filhos. Eu não posso frustrar os meus alunos.
A gente vive de tentar não frustrar as pessoas. E aí, deixamos de viver os milagres. João tinha suas expectativas. E Jesus mostrou para ele, olha só, tá aí, tudo que eu faço mostra quem eu sou. Se você ainda não conseguiu enxergar isso, não posso fazer nada com você. Estou seguindo. Siga o meu caminho. Como diz o povo aí na frente, estou e andando. Não vou parar. As suas expectativas são suas. O que eu quero deixar para a nossa reflexão para essa semana e para esse final de ano, para esses últimos 15 dias do ano de 2013? Vamos tentar, ainda que às vezes seja difícil e a gente não consiga, mas vamos tentar, pelo menos, não construir tantas expectativas. Vamos tentar evitar as frustrações. Porque eu te digo, meu irmão, das expectativas que eu construí no ano passado, eu me frustrei na maior parte delas. Estou terminando 2013 ainda sem namorado, ainda com dívidas, ainda com problemas, ainda com várias frustrações, ou melhor, eu continuo sem as expectativas e agora com mais frustrações. Então vamos fazer um exercício para 2014? Vamos tentar não construir expectativas. Porque se o Luther não esperar, não ficar contando que vai ser chamado para aquele determinado concurso, quando o telegrama chegar, como é que vai ficar o Luther? Se a gente não esperar, né, André, o abençoado, quando ele chegar, a gente vai dizer, nossa, Senhor, eu nem esperava tanto. Meu amor, para quem não espera nada, qualquer coisa é lucro. É esse que é o grande negócio. Quando você cria uma expectativa muito grande e não vê o que você esperava, é frustração. Se você não espera nada, o que vem é lucro. É ganho. Então vamos tentar não criar expectativas. Exercite isso nos próximos 15 dias. Quando você começar a pegar a sua agenda para 2014 e começar a querer colocar aquele dia, eu preciso. Não, eu não preciso estar precisando. Não vou programar a pós-graduação para 2014. Não, deixa. Se eu conseguir, eu não consegui, pronto. Mas não vou me programar para isso. Não vou criar expectativas quanto a isso. Quando as oportunidades forem surgindo, eu vou fazer. Elas vão acontecer. Te convido a fazer esse exercício para 2014. E no final de 2014, quando nós estivermos refletindo sobre o ano de 2014, vamos ver de quantas frustrações nós nos poupamos. Amém? Façamos isso. E aquilo que eu não consegui falar ao seu coração, irmão, que o Espírito Santo fale mais. Amadureça em nós essa palavra e esse entendimento, para que sejamos plenos em tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nós. Porque aquele que começou a boa obra é Ele quem é fiel para completá-la até o dia do Senhor.